Graça e paz, povo de Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, domine os vossos corações e que essa palavra ela encontre espaço, guarida, acolhida no seu coração, na sua vida, que você receba essa porção de Deus. Nós vamos estar compartilhando, dividindo um pouco sobre oração e jejum nessa oportunidade. Eu convido você a fechar os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos que o Senhor ilumine a minha mente, meu coração, e no abrir da minha boca seja-me dada palavra de sabedoria, de poder, de salvação, palavra de consolo, palavra que cura, palavra, Senhor Deus, que de fato, Deus, gera vida. Por isso, esconde-me atrás da cruz do Calvário, que diminua eu, reverendo Natanael, e que cresça Cristo pela ação do Espírito Santo por meio da palavra pregada. Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, convido você a pegar a sua Bíblia, se for possível. Abra a sua Bíblia, convida quem está perto de você e, sendo possível, tome parte conosco nesta ministração. Salmo de número 42, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Assim como o coço deseja as águas do ribeiro, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Versículo 2, eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na presença do Senhor? Esta palavra é um convite. Esse salmo é um convite, mas fala então de um desejo ardente. Fala então de essa vontade, esse querer estar com o Senhor. A oração é investimento, não é gastar tempo. Oração é necessário para que a gente possa se aproximar de Deus e Ele tenha prazer em nós. A oração nós conversamos com Deus. O jejum é um exercício pedagógico de dominar aquilo que é elementar. Começa então da necessidade de comer e beber, mas também nos ajuda a domínio próprio, nos ajuda também a dominar nossos instintos, desejos, vontades, enfim. O jejum, ele então nos ajuda a nos preparar para a batalha junto com a oração. Eu aprendo também com o próprio Cristo, que é o nosso modelo, o nosso padrão. Em Mateus 4, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus, após orar e jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Significa que Jesus, antes de começar o seu ministério público, ele reservou um tempo de preparação, um tempo de investimento na oração e jejum, para depois iniciar o seu ministério público. Isso fica para nós como um exemplo. Eu quero pensar com você oração. E eu encontro então, ainda falando sobre Jesus, em Marcos 1, 35 a 39, o evangelista registra o seguinte: Jesus ora sozinho, pregou, depois que ele ora sozinho, ele se junta com os discípulos e prega o evangelho em toda a Galileia e expulsa demônios. Mateus 14, 23 registra: Jesus subiu a um monte sozinho para orar. Jesus buscou esse lugar para orar. Lucas 5,16, encontramos: Jesus procurava lugares desertos, solitários, para estar ali em oração. Lucas 6,12, ainda encontramos: Jesus se retira e passa a noite orando sozinho. Perceba que Jesus, o verbo que se fez carne, Deus que vem em forma humana, ele nos dá um padrão a seguir. Ele dedica, ele investe tempo em oração. E você, tem feito isso? Sobre o jejum, nós aprendemos com Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 6, 16 a 18. Ele nos ensina dizendo o seguinte: quando jejuares, não te mostre contristado como os hipócritas. Unge a tua cabeça, lava o rosto. E aí ele diz o seguinte: para não te pareceres aos homens que jejuas. Deus o recompensará. Tem gente que faz questão de dizer: estou jejuando. E às vezes faz cara de choro, de sofrimento, enfim.
Não é para ser um peso, não é para se aparecer, não é para buscar sua própria glória. Jejum é um exercício de dominar então os nossos instintos, mas ao mesmo tempo de se abster com um propósito. O jejum faz parte da meditação, da palavra, ele está junto com a oração, treinamento, preparação. E aí nós encontramos discípulos, na palavra de Deus encontramos discípulos de João questionando Jesus por que os seus discípulos não jejuavam, já que os fariseus reservavam 2 dias na semana para jejuar. Nós encontramos esse questionamento, pelo menos o jejum dos fariseus, em Lucas 18, 12, o registro, e o questionamento, a resposta de Jesus aos discípulos de João, em Lucas 5,33, Jesus diz assim, olha, porventura, os convidados de um casamento, eles jejuam quando o noivo está com eles? Não faz sentido. E Jesus então deixa claro que na sua retirada, quando o noivo fosse retirado, quando ele então fosse ao céu, se ausentasse, então sim caberia o jejum. Mas ele estava com seus discípulos. Ou seja, o próprio Cristo os treinava, os revestia. Aquele não era o tempo do jejum. Vamos seguir um pouquinho mais. No Antigo Testamento, fica uma lição para a gente, que é uma exortação, um alerta, sobre a maneira errada de fazer jejum para que possamos evitar. Em Isaías 58, 3 e 4, a palavra do Senhor nos ensina, e aí está, Isaías 58, 3 e 4, pode marcar na sua Bíblia, diz assim, o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar, se tu nem notas por que passar fome, se não te importas com isso? E o Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Ou seja, jejuar para o seu próprio interesse, por aparência, por fachada, sem compromisso com Deus. Jejuar simplesmente para conquistar suas coisas pessoais, mas sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Sem vida com Deus, uma vida muitas vezes de mentira, uma vida promíscua, uma vida desonesta, uma vida então sem compromisso com o Evangelho, isso não agrada a Deus. Se torna um jejum de fachada, onde a pessoa busca seu próprio interesse, mas não adora o Senhor, não se prepara para a batalha. Em Mateus 17, 21, aí sim ele fala da importância de entender oração e jejum como complementares, como então ferramentas na preparação para a batalha. Tem casta que só sai com jejum e oração, diz a palavra. Aqui não quer dizer que o jejum tem poder em si mesmo, de que o jejum é mais importante que a oração, mas o jejum libera a fé. O jejum então nos ajuda, o jejum junto com a oração, ele então nos prepara para a batalha. O poder está no nome de Jesus, mas orar e jejuar é treinamento para a batalha espiritual. Propósitos do jejum no Antigo Testamento. E aí nós encontramos consagração, arrependimento de pecados, luto, aflições, buscando proteção, em situações de enfermidade, intercessão. Propósitos do jejum no Novo Testamento. Encontramos preparação para a batalha, como citei, Mateus 17, 21. Estar com o Senhor, se preparar para estar na presença do Senhor. Preparar-se para o ministério, ministrar ao Senhor, ministrar na presença do Senhor, enviar ministros, aí encontramos Atos 13, Paulo e Barnabé, enfim, enviar ministros, estabelecer presbíteros. Também encontramos tipos ou formas de jejum e precisamos entender aqui. O jejum parcial, quando a pessoa não tem como se abster totalmente do alimento, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de trabalho, que a pessoa corre o risco de passar mal no trabalho. Então é prudente, nós vamos encontrar assim essa experiência ali em Daniel também do jejum parcial, só para ilustrar, mas assim, é muito importante a prudência. Vamos voltar lá ao que Jesus falou no início. O jejum não é para a gente se aparecer, o jejum não é para barganhar com Deus.
O jejum não é brincadeira, é coisa séria. Então você não deve fazer algo para você passar mal, desmaiar no trabalho, comprometer a sua saúde. Mas se você então não tem como durante a rotina parar só para jejuar, você diminui. Tem pessoas que abrem mão do chocolate, que gosta muito, abrem mão então de determinadas delícias, né, para honrar o Senhor. Se come determinada quantidade, reduz só o mínimo para poder continuar suas atividades regulares, trabalho, estudo, e não escandalizar o nome do Senhor, nem o Evangelho, mas então faz um jejum parcial. Existe o jejum normal. O que é isso, pastor? Abstinência de alimentos com ingestão de água. Então assim você deixa de se alimentar propositalmente, mas você então ingere água. E é bom lembrar também que tem o jejum total, quando a pessoa se abstém de alimentos e de água. Porém, em todos eles, né, principalmente o normal, né, e o total, é preciso se definir o limite. Se isso vai ser então em 3 horas, em 6, 12, 24 ou mais tempo. Mas tudo dentro de uma prudência, cuidando da nossa saúde física e também espiritual, para que não seja motivo de zombaria, motivo então de escândalo. O jejum faz parte da preparação. Eu quero destacar o seguinte nas considerações finais aqui. A meditação introduz-nos à vida interior. Nós precisamos então trabalhar muito bem o nosso interior, o nosso domínio próprio, o nosso alimento espiritual, porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Eu não posso ministrar para você aquilo que eu não tenho. Eu não posso pregar o que eu não acredito, ou melhor, não devo. Porque a incoerência vai ser mostrada na minha própria história. As pessoas vão falar, o reverendo Natanael, ele não vive nada daquilo que ele prega, misericórdia. Então eu preciso então meditar, e esta palavra vai estar me alimentando e trabalhando o meu interior, que se refletirá no meu exterior. O jejum é um meio que acompanha essa meditação, esse discipulado, essa preparação. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar, segundo Richard Foster, em seu livro A Celebração da Disciplina. A oração secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda santidade pessoal. William Carey traz essa palavra. A oração é o oxigênio da alma. Como diz o próprio Spurgeon, em seu livro A Liderança Espiritual, Spurgeon entendia que antes de pregar, antes de fazer qualquer empreendimento, qualquer negócio no reino, digo, qualquer tarefa que se propunha a cumprir em nome do Senhor Deus, em nome de Jesus, era necessário investir um tempo maior de oração. Não dá para ser discípulo sem oração e sem jejum. Não dá para ser discípulo sem investir em conversa com Deus. A oração é conversa com Deus. A oração, ele nos ajuda a nos aproximar de Deus, a ser amigos de Deus. Imagine então uma grande amizade. Ela começa por uma aproximação. Você conhece a pessoa e você percebe, né, a necessidade então de aproximar, percebe algumas afinidades e você quer, né, construir uma grande amizade com aquela pessoa, então você se propõe a dialogar com a pessoa. À medida que vocês se afinam, se aproximam, essa amizade passa por uma maturação, por um amadurecimento e vence as barreiras. E você então vai conversando mais coisas com essa pessoa e percebe que pode confiar. E você investe mais. E daí a pouco você tem uma amizade sólida. Portanto, a caminhada com Deus exige também diálogo. Você precisa estreitar a conversa com Deus para que você tenha autoridade e poder. E o jejum faz parte desse treinamento. É bom lembrar, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, ele citando, né, também aí o Spurgeon, e ele acrescenta nessa citação, ele diz: a oração é o oxigênio da alma, o alimento do coração, o canal de comunicação com Deus. Os patriarcas e profetas oraram, os apóstolos e pais da igreja oraram, os mártires e reformadores oraram, os missionários e avivalistas oraram. Os crentes fiéis de todos os tempos e de todos os lugares oraram. E você tem orado? E você tem buscado ao Senhor? Deus quer te usar nesse tempo. Mas não há discípulo fervoroso, não há de fato discípulo sem imitar o mestre. Sem aluno, sem aprendiz.
sem seguir a Cristo, sem o movimento de sair do lugar e seguir a Cristo. Portanto, se dedique à oração, se dedique a um tempo, um quarto de escuta, se dedique também, reserve um tempo de jejum, e Deus te usará nessa geração poderosamente, em nome de Jesus.